O Jornal Banqueta está no ar e na edição de hoje você acompanha uma entrevista com o secretário municipal de Meio Ambiente, Roberto Messias, para falar sobre educação ambiental. E você vai ver também. A CISNL apresenta a campanha de Natal 2015 para empresários. E ainda, Secretaria Municipal de Educação abre cadastro para educação infantil. Veja agora no Jornal Banqueta. Faltam ainda 5 meses para o Natal, mas os empresários já se preparam para estimular as vendas no período considerado o melhor do ano para os lojistas. Para isso, contam com o apoio da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Nova Lima, que apresentou na última quinta-feira, 16, no SESI, a campanha de Natal 2015. O lançamento da campanha de Natal 2015 contou com a presença de vários empresários. Neste ano, a CISNL apresentou uma campanha inovadora. Uma campanha muito mais interativa, muito mais participativa. Nós estamos vindo com mais de R$600 mil em prêmios. Então, ela vai ser uma campanha para mexer mesmo com toda a cidade, para trazer muita premiação, para o comércio ficar bastante movimentado. A campanha inicia no comércio no dia 3 de novembro. Serão diversos prêmios sorteados e neste ano terá a parceria da Federaminas. Nós estamos dando um Toyota Corolla 2015 automático e 20 mil em prêmios instantâneos. Além disso, nós temos uma parceria com a Federaminas, que é a Federação das Associações Comerciais de Minas, e juntos nós iremos sortear também 3 Amarok e uma casa no valor de 250 mil. Uma das novidades da campanha de Natal deste ano é a Seladinha, que além de oferecer prêmios instantâneos para os consumidores, dará direito a concorrer aos demais prêmios oferecidos. Na Seladinha terá um código para o consumidor efetuar o cadastro e concorrer aos prêmios. Além do site, será disponibilizado um aplicativo. E aí, é só cruzar os dedos para ser o sortudo da vez. Os empresários aprovaram a nova campanha e estão otimistas para atingir as metas e agradar os consumidores. Eu estou tão arrepiada porque parece que a gente vai dar a volta por cima, porque eu acho que o espírito de Natal vai chegar mais cedo, porque está uma coisa muito bem organizada, eu acho que nunca teve tão organizado. E tipo assim, deu muita vontade de participar. As expectativas são as melhores possíveis. Já tem 8, 9 anos que eu participo da campanha de Natal da Associação Comercial e é perceptível que os consumidores, de um modo geral, ficam muito satisfeitos com essa campanha, visto que não precisa de sair de Nova Lima para adquirir os produtos e ter vários benefícios. Acredito que vai motivar muito as vendas, ao invés de crise nós estamos criando. Acho que o comércio de Nova Lima só tem a ganhar, os clientes do comércio. Então a gente está muito esperançoso sim, dar a volta por cima e fazer com que todo esse movimento nos gere bastante venda e os clientes saiam satisfeitos. Todos podem dar prêmio, mas eu vou dar o carro. E a casa que a Federaminas também vai dar, quem sabe nossa cidade vai ser privilegiada, ou um carro, ou uma casa. Vai ser muito boa a campanha. Está ótima. E eu acho que todos os comerciantes devem unir, porque nossa cidade não está muito bem de comércio, mas eu acho que com essa campanha vai ser sucesso. Desse jeito fica bom para todo mundo, né? Bom, a campanha de Natal, que vai ter início no dia 13 de novembro e término no dia 31 de dezembro. Os prêmios serão sorteados em janeiro do ano que vem. De hoje até o dia 24 de julho, a Secretaria Municipal de Educação realiza o cadastramento da educação infantil para o segundo semestre de 2015. Todo pai de criança de 0 a 3 anos tem a oportunidade de se cadastrar. É importante a gente dizer que as vagas são vagas remanescentes das desistências que foram geradas durante esse primeiro semestre e que a gente pode estar completando essas turmas aí com esse novo cadastro. O pai tem que levar, no dia da inscrição, o cartão do NIS, que é
As famílias são cadastradas no Bolsa Família, a certidão de nascimento, comprovante de residência, o CPF RG do pai, mãe ou responsável legal e a guia de IPTU. É importante levar toda essa documentação por causa dos critérios de classificação para ocupação para prioridade, né, dessas vagas. O local de cadastro é no hall da Prefeitura, na Praça Bernardino de Lima, número 80. Então, logo ali no prédio da Prefeitura. Em Macacos, na Escola Rubem Costa Lima, que é a escola municipal lá do bairro, também todo mundo conhece o local. O cadastramento acontece de 8 da manhã às 4 horas da tarde. Outras informações pelo telefone 3541-4428. A partir de hoje, quem quiser fazer um curso técnico poderá se inscrever nas vagas que não foram ocupadas no processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, o SISUTEC. Nesta etapa, não é necessário ter feito o Enem. Basta ter concluído o ensino médio nos últimos 3 anos. O SISUTEC oferece vagas gratuitas para cursos técnicos em instituições públicas e privadas de ensino superior e de educação profissional e tecnológica. Os interessados devem acessar o site do sisutec.mec.gov.br até o dia 2 de agosto. No próximo bloco, um dos assuntos mais discutidos no mundo também vai ser tema do Jornal Banqueta: educação ambiental. Eu volto já já. O mosquito da dengue está mais perigoso. Agora, ele transmite também a chikungunya, uma doença que, como a dengue, causa febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e dores ainda mais fortes nas articulações. Mas uma coisa não muda: a forma como combatemos os focos do mosquito. Por isso, fique sempre atento. Mobilize sua família e seus vizinhos e elimine os criadores do mosquito. Dengue e chikungunya. O perigo aumentou e a responsabilidade de todos também. O governo federal está fazendo cortes nos gastos e ajustando suas despesas às receitas, como qualquer família faz quando as despesas crescem mais do que a renda. Agora, é importante que você saiba que esses ajustes são urgentes e necessários para preservarmos as conquistas dos últimos anos. Milhões de famílias saíram da extrema pobreza. Milhões de brasileiros realizaram o sonho da casa própria. Milhões de jovens conseguiram acesso ao ensino superior e aos cursos profissionalizantes. Os ajustes são fundamentais para que o Brasil reequilibre suas contas e avance no caminho do crescimento, com inflação sob controle, geração de mais empregos, mais renda e novas oportunidades para todos. Os ajustes são temporários, mas os seus resultados serão permanentes. Saiba mais, brasil.gov.br. Brasil. Ajustar para avançar. O consumismo desenfreado, o uso dos recursos naturais sem a preocupação com o impacto no meio ambiente tem sido um dos maiores desafios enfrentados no Brasil e no mundo. Para equilibrar a balança entre o planeta e os seres humanos, existe uma palavra-chave: educação ambiental. E é sobre isso que vamos conversar hoje com o secretário municipal de Meio Ambiente, Dr. Roberto Messias. Olá, tudo bem? Que também é professor, mestre, doutor em ecologia. Boa noite. Boa noite, telespectadores. Com muito prazer falar sobre educação ambiental, uma coisa tão chave, tão importante para o futuro da humanidade e para a cidade nossa, né? E o senhor tem um know-how incrível nessa área, né? O senhor já foi presidente do IBAMA, tem várias
tem um currículo extenso. Conta um pouco para a gente. É um sofrimento danado para a gente conseguir lidar com a questão da proteção ambiental, especialmente, como você dizia, a questão do consumismo exagerado, da destruição exagerada. E tem uma pergunta que a gente se faz aí, como mudar isso, né? E eu acho que tem uma coisa muito importante, chave, um conceito que o meio ambiente traz, e a educação ambiental é o ensinar isso, que é ser cada um solidário com todos os outros. Sejam com os homens, com as mulheres, com as pessoas da sociedade, seja com a própria natureza. Porque, no fundo, o que destrói toda essa biodiversidade ou diversidade biológica é cada um se julgar o mais importante, o dono de tudo. E nós saímos destruindo à vontade. Começando as fontes que são secadas, que são destruídas para uma coisa, para uma cidade às vezes, ou às vezes um pisoteio de um gado descuidado está ali. Uma mata que é retirada, ela é colocado fogo, por exemplo. Quantas vezes a gente vê em áreas, e nessa época, eu chamo muita atenção, nessa época agora nós estamos na época seca, tem gente que põe fogo pelo simples prazer de botar fogo ali, sem lembrar que depois daquilo ali, depois daquele fogo, a água vai escorrer, vai causar enchentes, inundações na própria casa da pessoa que está abaixo daquilo. Ou seja, ser solidário significa pensar como é que a minha ação, a minha presença naquele lugar, pode ajudar a outras pessoas a terem uma vida melhor depois. Se isso for internalizado, então aí nós estaremos caminhando para ganhar a guerra. Pois é, e esse conhecimento todo, o senhor teve um caminho aí, né? O Roberto Messias tem um histórico aí de intervenções, de aprendizado. E tem um caminho que a gente está sempre aprendendo. Que aprendendo. caminho é esse? Não é? Conta pra gente o seu currículo, já foi... A gente, muitas vezes eu fico pensando, como é que nós podemos mudar? E as pessoas perguntam, estão destruindo as nascentes, estão destruindo tudo, como fazer para... Existem exemplos de lugares onde se tenha recolonizado, refeito? Existem alguns exemplos. E eu tenho alguns exemplos até que de memória, que a gente olhar, por exemplo, pega a Segunda Grande Guerra Mundial. Né? A Alemanha, no final, estava totalmente destruída. Os vencedores da guerra botaram fogo em tudo, nas cidades e nos campos, inclusive, na medida que iam tomando os exércitos. Hoje a Alemanha tem 60% do território tomado já por matas de novo, foram todas replantadas, reusadas, e tomam maior cuidado com aquilo. Para não falar só em país europeu, quando a gente pega, por exemplo, a Costa Rica, um país na América Latina, como é que eles estavam vendo que estavam muito pobres, sem opções? É o tamanho do Espírito Santo, mais ou menos, né? Então fala assim, vamos transformar as áreas daqui do país em grandes parques para chamar as pessoas para virem. Alguns países africanos, que têm uma fauna muito grande, muito bonita, elefantes, leões, etc., estão pegando alguns países, indo na frente, o Quênia, por exemplo, e transformando em área de parque, protegendo, recuperando áreas que estavam destruídas, pensando, olha, com a natureza nós podemos ganhar mais do que destruindo a natureza, que é o que faziam antes, matando elefante para vender as presas, e depois deixava a carcaça de lá para os bichos, para os animais, para as hienas comerem. Então, quer dizer, tem muita coisa e nós temos que pensar, nós que vivemos aqui, vivemos em Nova Lima, privilégio de ver em Nova Lima, pensar como é que cada um pode fazer para que a cidade seja melhor para os filhos e netos nossos do que tem sido para nós. E é possível. Pois é, eu me lembro, o senhor falando desse assunto, eu me lembro quando eu estudava o quê? A 6ª série. Com 12 anos de idade, nos livros me ensinaram que a água era um recurso infinito, né? E hoje, algumas décadas depois, isso está ao contrário. A gente está, né, existem cientistas e estudiosos que acreditam num colapso. Como chegamos nesse quadro, doutor? E esse ano nós tivemos um exemplo dramático, foi São Paulo. Né? A questão de São Paulo foi mais grave ainda que Belo Horizonte, mais grave que o Rio de Janeiro, que foi, de repente, quando as represas que armazenavam água foram ter que usadas no seu volume morto. Quando a gente vê, agora chegando mais para perto de nós e vê como é que a questão da solidariedade. Outro dia eu vi uma notinha muito assustadora, que o Rio São Francisco não está conseguindo chegar no mar. Quando perto do mar, a sedimentação é tanta e a água é tão pouca, que o rio não está conseguindo chegar até o mar, chega aquele fiapinho de água lá. De onde que vem a água do São Francisco? Vem dos afluentes,
Qual é um dos afluentes mais importantes de São Francisco e que está aqui na nossa vizinhança, aliás, muito dentro do município? O Rio das Velhas, que por sua vez nasce das outras nascentes, que é um dos nossos ribeirões que estão aqui, desde Ouro Preto, Itabirito, aqui depois chegando aqui, Nova Lima, Raposo, e vai por aí. Se a gente cuidar de todas as nascentes para que tenha água o tempo todo, o Rio São Francisco vai parar no meio do mar. Se não, tem um risco de ele secar, porque esse rio, esse enorme, esse patrimônio nacional, de lá a gente tira energia para mover as cidades, de lá tira água para irrigar, de água tira peixes para todos, quem não gosta do surubi do São Francisco, do Paraupeba, do Velhas, que ainda tem. Então, tudo isso é a dinâmica que nós temos as pessoas, a educação ambiental tem que mostrar, e cada vez mais nós estamos tentando mostrar para todo mundo, que significa guardar, cuidar, ter muito carinho com cada uma das coisas da natureza que podem nos servir. Aqui em Nova Lima, por exemplo, nós temos nessas áreas mais altas de campo, a gente tem um pouco de floresta, um pouco de campo, um pouco de cerrado. É uma maravilha, né? Uma parte preservada. Chego há uns dias atrás, eu conversando com o reitor da Universidade de Lavras, ele dizia, e as candeias de lá? Eu falei, puxa vida, e a gente olhando, as candeias daqui, uma parte enorme delas foram destruídas para fazer lenha, fogo, fazer cerca, que é uma madeira ótima para fazer cerca. Mas ninguém lembrou de replantar e recuperar. E aí esse reitor de Lavra, o professor Escóforo, dizia, o alfa-bisabolol, que é um elemento que sai da candeia, primeiro, é o melhor e mais adequado dos componentes para a maioria dos cremes que servem para tratar da epiderme feminina, esses cremes de rosto que a gente usa. Na natureza, ninguém está olhando para isso. E além disso, uma pesquisa que está terminando em Lavras vai mostrar que tem um componente químico dessa candeia, que nós fazemos tão pouco dela, que vai trazer a cura do câncer de próstata, coisa que aflige tantos homens da humanidade inteira. Ou seja, a natureza está aí, nos fornece tanta coisa e a gente pega e joga fora. A educação ambiental tem que mostrar que nós não devemos jogar fora. Devemos, pelo contrário, reduzir o que jogamos fora, reciclar o que nós jogamos fora e fazer com que cada pessoa passe a ser um aliado nessa busca de proteção da natureza, e que é a proteção nossa também. Né? Mas na prática, no dia a dia, como que a população pode fazer isso? Tem desde as coisas mais simples até algumas coisas mais complicadas que exigem, inclusive, uma parte. E o prefeito, nós temos conversado muito, eu com o Cassinho, sobre como fazer eficiente essa política ambiental, política de educação ambiental. Mas tem algumas coisas, por exemplo, as pessoas, nós damos um banho, por exemplo. Um banho mais curto significa gastar menos energia, gastar menos água. Então vai ser um pouco menos de água que vai ser tirada da natureza. É pequenininho, não é? Mas é alguma coisa. Quando você pega, por exemplo, e não suja a rua, faz com que precise varrer menos vezes. Quando você não desperdiça água lavando um carro, por exemplo, né? Quantas pequenas coisas que nós podemos fazer e a educação ambiental vai nos ensinar essas práticas todas. Quantas coisas que a gente joga no lixo que podiam ser reusadas, recicladas. Há uns tempos atrás, a gente lembra, as pessoas mais velhas se lembram, não era uma desses Tetra Pak para cada litro de leite, não. Cada pessoa chegava e trazia o leite, ou no leiteiro que passava, naqueles tambores grandes, né? Passava, você pegava, levava o seu caneco, enchia 1 litro, 2 litros de leite, voltava e era o mesmo todas as vezes. Hoje em dia é um desperdício enorme. A educação ambiental tem que mostrar como a gente pode desperdiçar muito menos e com isso acaba sendo uma pequena proteção aqui, outra ali, para gerar menos lixo, para gerar menos esgoto, para se transformar então na natureza. Nós nos transformarmos em aliados da natureza para poder nos dar tudo aquilo que ela nos dá. Tem uma frase, há um tempo atrás, numa escola rural de Aimorés, que eu vi o seguinte: um povo educado é fácil de governar, é difícil de dominar, é impossível de escravizar. Mas um povo mal educado, que não tem essa educação ambiental, essa educação voltada para a natureza em volta, aí ele fica fácil de dominar, mas difícil de governar, porque cada vez você tem que ficar fiscalizando, cobrando, e não é isso. O bom é que cada pessoa espontaneamente vá, por exemplo, assistir esses filmes que nós estamos passando na quinta. Pois é, o senhor está falando dessa iniciativa aí da Secretaria de Meio Ambiente, de Educação Ambiental junto à população, que, olha,
gente, é impressionante, eu ando às vezes pelas ruas da cidade, a gente vê as pessoas sem o mínimo, a mínima culpa ou senso, jogam um papel de bala, lixo, sacola, qualquer tipo de lixo na rua, como se tivesse... Isso em outros países é um absurdo, é visto, é enxergado como uma ignorância profunda, né? E o novalimense, né, não estou querendo aqui generalizar todo mundo, mas o novalimense tem o hábito de jogar lixo no chão ou em locais indevidos, em locais onde são de preservação, não é verdade? E a secretaria tem ações de educação voltadas para esse lado também. Conta um pouco aí dessa... E é por isso que eu acho que é muito importante essa iniciativa que nós estamos tendo junto com a Secretaria de Cultura, a Quinta das Ideias, é fazer com que as pessoas percebam que tem ideias novas de proteção ambiental e que não precisa ser coisa chata, né? Nós estamos levando, então, a uma terceira quinta-feira de cada mês, um filme. E alguns filmes muito bonitos, divertidos, gostosos de assistir. Agora, na quinta-feira próxima, agora nós vamos ter um que chama Lixo Extraordinário. É a experiência de como um lixão de Camacho, do Caxias, do Rio de Janeiro, se transforma num parque, num lugar onde as pessoas pobrezinhas que estavam lá fazem obras de arte espetaculares a partir de coisas que estavam jogadas no lixo. Já passamos há um tempo atrás um filme chamado Saneamento Básico, né? Que é como é que uma comunidade queria tirar as fossas, fazer o saneamento lá, e no lugar, claro que é um pouco um deboche daquilo, na prefeitura do lugar fala, olha, para tratar lixo nós não temos dinheiro, mas para fazer um filme nós temos. Então eu falei, então a comunidade se organiza para fazer um filme sobre o que eles estavam fazendo para tirar o lixo. Então tinha que tirar o lixo para fazer o filme. Então, umas coisas divertidas. Depois tem um outro filme que nós passamos, a gente chama Tapete Vermelho, uma pessoa do campo, uma família da roça que vai em São Paulo, que o sonho deles é assistir um filme do Mazzaropi. Mazzaropi, os mais velhos se lembram, era um cômico brasileiro, era o Jeca Tatu e tal. Então, as situações hilárias, gostosas de assistir, você ri, mas ao mesmo tempo transmite, mostra o que são as lições de como você pode tratar bem a natureza e como vale a pena fazer isso, né? Vale a pena para nós termos de novo, a gente aqui no caso, nós somos cidadãos do Rio das Velhas, né? Trabalhamos com o projeto, com o Manuelzão, com o Comitê de Bacia, que o Rio das Velhas seja um rio bonito, limpo e que tenha água. Porque o Rio das Velhas é impressionante como é que ele fornece água para Belo Horizonte, né? A rigor, 50% do que Belo Horizonte bebe é tirado aqui em Nova Lima, né? Então, vamos proteger... É um tesouro, né, então, que nós temos. É um tesouro que nós temos aqui. Então, essas coisas todas, a educação ambiental quer transformar cada pessoa, cada cidadão, num defensor que faça, e principalmente faça com prazer, com gosto, né? Assim, não é um sacrifício proteger a natureza, é uma bênção a gente ter essa natureza e fazer com que ela seja o melhor usada por todo mundo. Agora conta pra gente sobre esse projeto, Quinta das Ideias, o local e o horário, porque, gente, se a gente for ver, olha só, multidões são arrastadas para shows, que não tem, né, não vou fazer críticas a isso, mas a gente, né, temos o carnaval onde que a população comparece, mas há eventos, por exemplo, com um peso importante para a cidade como esse, ainda o público não é tão grande. Existe, mas não é tão grande. E nós queremos Convida que seja aí o pessoal. Cada vez mais. Nós estamos começando com essa Quinta das Ideias, toda quinta-feira, às 8h30 da manhã, lá no Rio dos Carrapatos, no Parque Municipal do Rio dos Carrapatos. E a pessoa que depois tem um debate, pode passear pela trilha, que tem as trilhas que nós temos internamente e tudo. Mas às vezes, as pessoas que trabalham comigo falam, está sonhando. Mas o meu sonho é, daqui a uns tempos, esses filmes interessantes, a gente possa encher o teatrinho, encher o teatrão, encher o cineminha, encher o teatro, com gente assistindo isso tudo, porque vale a pena, né? Então, nós estamos convidando a todos para a terceira quinta-feira do mês, às 8h30. E depois, então, passaremos a outros horários, outros filmes. Temos também um grupo de teatro que vai nas escolas. Então, queremos fazer que as pessoas se mobilizem para fazer com que a gente possa defender a natureza inteira. Afinal de contas, o conhecimento transforma, não é verdade? E, falando em conhecimento, Nova Lima é uma cidade
privilegiada, se a gente comparar com a grande BH, né? A gente pode até reclamar, às vezes, do trânsito, que tem certos picos, né, de congestionamento, uma coisa ou outra, mas se a gente for pensar direito, em relação à violência, é muito menor do que em algumas regiões daqui da grande BH. A nossa natureza, a área é bastante preservada, né? O nosso meio ambiente oferece tanto condições para medicamentos, nossa vegetação, alimentação, construção, para você se proteger, abrigo. Nós fizemos uma reportagem sobre isso há pouco tempo. A Mata Atlântica é riquíssima. Ela tem diversas propriedades. E eu gostaria muito de que as pessoas, que todos os cidadãos do Novo Alimento, nós estamos fazendo um esforço grande para chegar em todos. Sim. Né? E aí, no ponto de vista da educação, claro, em primeiro lugar, nós estamos fazendo trabalho com as escolas. Né? As escolas, porque, afinal de contas, é o nosso futuro. São as pessoas que estão lá. Temos tido uma enorme, uma muito boa receptividade por parte das professoras, das diretoras das escolas. Agora queremos também chamar e convocar, convidar, melhor do que convocar, né? Todos aqueles que pertencem às associações comunitárias de bairro, etc., que nos ajudem, porque muitas vezes se fala assim, no caso, na nossa área de parques e jardins, tal praça está mal cuidada e outra e tal. Gente, quantas vezes as pessoas, para ir alguém de longe ou de outro bairro, para ir em outro bairro, plantar aqui, ali, etc., aquele vizinho, às vezes, tem uma contribuição tão pequena. Mas outro dia, o Thales, o chefe do Parques e Jardins, me contava, quando ele planta em alguns lugares, a gente planta uma muda para dar uma sombra e tal, e tem um vizinho, alguns vizinhos que vão lá e não deixam aquela planta, mas vão todo dia, jogam um pouquinho de água, cuida dela, fofa a terra para ela não morrer. Então, quando tem uma pessoa, adota aquilo. Tem empresas também que muitas vezes adotam uma praça, adotam uma avenida, etc. Essas adoções voluntárias são muito importantes, já mostra que começa a ter uma transformação positiva, né? Embora, do outro lado, a gente sempre tenha que ver que também, no caso, nós que conhecemos, no caso, Nova Lima, quando eu lembro, quando não tinha, nem precisava de ter o anel por fora, que tudo passava aqui por dentro, que tinha uma bias forte de mão dupla, que tinha uma coisa que era muito menos carro, muito menos coisa. Hoje a gente tem, se a gente olhar a quantidade de automóvel, de carro, de caminhão, de ônibus, etc., né, que tem uma emissão de carbono que acaba comprometendo a própria qualidade do ar, de certa forma. Né? Então, tudo isso faz parte de uma coisa, nós pertencemos à humanidade e à Terra. Vamos fazer a nossa parte? Se cada um fizer a sua parte, então tem salvação. Se não, provavelmente agora está muito em voga a questão do aquecimento global. Né? Se houver esse aquecimento, vai ter perdas, vai ter modificações, esses eventos climáticos extremos que eles chamam, que é quando caem chuvas enormes, etc., podem comprometer a Terra e comprometer a vida de todo mundo. Vamos salvar a vida, começando pelo exemplo de cada um. Então, eu não vou poder terminar a nossa entrevista sem tocar no assunto da questão do Plano de Saneamento Básico Municipal. Como estamos nesse sentido? Nós estamos já na segunda fase, entrando na segunda fase, que fizemos um diagnóstico do que a cidade tem, nos 4 eixos do saneamento. Né? Os 4 eixos são água, quer dizer, onde é que tem as fontes, onde é que tem as nascentes, para recuperá-las, tantas nascentes estão sendo estragadas já. Segundo, a chamada drenagem urbana. Né? Já foi feita uma obra que o prefeito Casmanhani inaugurou há pouco tempo, que é aquela contenção do cristais, para evitar as enchentes do Matadouro. Né? Então nós vamos pegar e ver o que mais que precisa fazer com a drenagem, seja drenar, e principalmente aquelas pessoas que veem um dreno de água de chuva, não liguem o esgoto lá, porque senão vai sujar a água, que é água de chuva. Tem essa cultura aqui, né? Muitas pessoas Terceiro fazem isso. É o esgoto propriamente dito. Nós temos uma necessidade e uma urgência de fazer estações de tratamento de esgoto, para que o Rio das Velhas não fique contaminado, principalmente pelo Cardoso, por ali. E o quarto, resíduo sólido, lixo. Né? Nós temos que ter uma coleta de lixo que passa por, primeiro, reduzir a quantidade produzida. Ora, cada um de nós que pegou no fim de semana e pensar, quanto de lixo que eu produzi? Será que eu poderia ter produzido menos?
né? E nós vamos começar agora com a reciclagem, implementar um programa de reciclagem maior, fortalecer a ASCAP como um aliado na questão ambiental. E que né? também gera emprego. E gera emprego, gera renda, gera tudo. Né? Mas então, então o resíduo sólido, o lixo, é o quarto elemento. E finalmente, como é que uma notícia que eu falava hoje já com o prefeito Cássio, nós estamos trabalhando já com uma oferta muito importante do governo do estado de fazer em Nova Lima a primeira usina fotovoltaica, ou seja, de energia solar limpa, para que começar pelos prédios públicos, em vez de pagar a conta da CEMIG, a gente possa receber da CEMIG, na medida que a energia solar gera energia que ela vai jogar para o sistema. É uma maneira de contribuir para que nós precisemos menos da natureza e podemos restituir a ela, a essa natureza, o que ela nos dá. Isso que é avanço, hein? Vamos indo, né? Obrigada, viu, pela sua presença. Ora, por nada. Eu que agradeço. Muito. Agora o futebol. Ontem, Nova Lima perdeu em casa para o Duque de Caxias, do Rio de Janeiro. O placar do jogo ficou em 3-2. Com o resultado dessa partida, o time novalimense fica na lanterna do grupo 6. Já o Duque de Caxias, que está com 3 pontos, é o segundo colocado do grupo. Uma boa noite, até a próxima.